segurança terrestre. Sua voz foi morrendo até um balbucio indistinto, e seus olhos, de expressão habitualmente severa, abriram-se radiantes, profundamente apaixonados. Ele julgou ler no olhar de Valéria a reciprocidade de seus sentimentos. Mas na alma daquela moça, aparentemente tão fria, poderia também arder uma paixão igual à sua. Seria a verdadeira Valéria que se revelava naquele olhar? Tremendo de emoção, puxou a assustada moça para si e beijou-a na boca. "Foge daqui, se puderes!" exclamou radiante de amor. E de súbito libertou a jovem de seus braços, ergueu-se de um salto e correu pelo estreito caminho, desaparecendo por trás das árvores. Valéria ficou como que estarrecida. Em seu coração, em sua face o sangue chegava em intempestivas correntes. Aturdida, encostou a cabeça à parede de rocha. Vira como aquele homem tranquilo e comedido se transformara num ser arrebatado, naquela criatura cujo retrato sempre trouxera estereotipado no seu íntimo. Julgava sentir ainda o calor dos seus lábios e certificou-se de que o amava, não a Powell, mas ao outro com o qual se parecia. Tinha a sensação maluca de que aquele a quem amava tivesse se erguido naquele instante da sepultura, para de novo estreitá-la nos braços. Não, também ela não podia fugir. Não podia abandonar o castelo, aquele lugar estranho em que o presente morria e revivia o passado. Estava irremediavelmente presa a Montinhoso, ainda que Montinhoso não fosse outra coisa que um abismo, uma cratera que ameaçava devorá-la. Cambaleante, voltou ao seu dormitório. Deitou-se vestida sobre a cama, e só pela madrugada conseguiu conciliar o sono. 8. A volta ao passado. No dia seguinte, receberam uma carta de Johnny Tonilin, na qual anunciava sua chegada a Montinhoso dentro de 2 semanas. Todos se alegraram com a notícia, menos Rotilde e Valéria. Evitavam fitar-se, mas tinham em comum um instintivo desgosto com a chegada do ocultista. "Dize-me, Powell, quando resolverás finalmente adquirir este castelo?" perguntou Helena. "Se ficarem titubeando tanto tempo, um outro pretendente tomará a dianteira. Confesso que desejaria, com a chegada de Dionide, poder devassar a ala murada." "Teu tio não respondeu ainda?" "Já respondeu, sim. Deu-me permissão para a compra e enviou-me a importância desejada. Já paguei ao notário 25.000 francos, mas tenho que esperar o regresso do proprietário atual para ultimar o negócio. O notário me afirmou que o Marquês de Bianco nunca veio ver o castelo, que considera maléfico, e que se sentirá feliz em poder vendê-lo. Mas é preciso convir em que, antes da compra definitivamente realizada, não temos direito de nos considerarmos senhores, imiscuindo-nos nos segredos da família. Imagina, Powell. E se encontrarmos aqui uma fortuna em ouro, joias e outras preciosidades?" exclamou Lolo entusiasmada. "Naturalmente, querida Lolo. Encontrarei aqui todos os tesouros do decantado Ali Baba, que os condes Montinhoso, adivinhando a minha presente semelhança com a clã, destinaram-me." Brincou Rothschild. "Em todo caso", comentou Miguel sorrindo, "foste predestinado a ser herdeiro deles. Mas agora deixa-me contar-te o passeio que dei hoje pela manhã. Encontrei o paraíso perdido, ó Miguel, querido." suplicou Lolo. "Ensina-nos o caminho para lá." "Não sei. Por uma segunda vez não trilharei aquele caminho a sós. Em companhia de muitas pessoas. Quem sabe, afinal, onde estiveste, e o que viste?" Quis saber, desconfiado, Rothschild. "Infelizmente não foi muita coisa." respondeu Miguel. "Ouvi, pois. Hoje levantei-me muito cedo, levei comigo uma escada de cordas, adquirida especialmente para isso, e subi uma grande árvore, em frente ao muro, onde também se vêem cúpulas de árvores do lado oposto. Não era fácil o reconhecimento, mas consegui certificar-me de que, desse lado, existia uma entrada para a ala murada do castelo. É que, do muro, eu olhava para o parque, em cujo lado existe uma porta, atualmente fechada. Prendendo minha escada ao muro, desci para o outro lado. A grama e os arbustos espinhosos me dilaceraram a roupa. Isso, porém, não me importava. Convenci-me de que a parede da capela interior avança até o quintal, pois uma porta, infelizmente fechada com barras de ferro, comunica o pátio ao interior da capela. Depois, transpus um portão e penetrei num belíssimo jardim de rosas. Existe ali um grande terraço com elevada balaustrado e bancos de mármore correndo a um lado. Uma porta que estava trancada impossibilitou-me continuar a jornada. Realmente, se eu não tinha nenhuma possibilidade de lançar um olhar sequer ao interior do castelo, agora, confesso francamente,
Perdi por completo a vontade de fazê-lo. É que sucedeu uma coisa estranha. Graças a Deus, não sou supersticioso nem medroso. Além disso era dia claro, o sol brilhava e eu nem ao menos me encontrava num cômodo fechado. Rireis com certeza quando eu vos disser que tive a sensação positiva de que não me encontrava sós, de que, ao meu lado, e ao meu redor havia moviam-se seres invisíveis que me tocavam. Nunca dantes sentira coisa semelhante. Procurei, a princípio, reagir, belisquei-me, observei e apalpei uma estátua já enegrecida pelo tempo que ali se achava, mas nada valeu. Apoderou-se de mim um medo tão grande, um tal horror, que subi correndo a escada de corda. E embaixo ladrava e uivava um cão que eu não podia ver. Brrrrrr. Uma vez e nunca mais. Mas, francamente, Miguel ralhou Helena, nunca supus que meu filho fosse tão supersticioso. Não te passou pela mente que foi Moro, o velho cão do castelo que ladrava? É cão de guarda, e, sem dúvida, julgou-te um ladrão, um arrombador. Não, mamãe. Tu te enganas. Era o fantasma do cão que pertenceu ao conde de Montinhoso. Esse fantasma percorre sem cessar os parques murados do castelo, em busca do seu senhor. Observou Lolo excitada. Eu sei. Savéria me disse. Ela ouve o cão ladrar e uivar. Savéria contou-me também que ninguém conseguirá entrar nesta parte do castelo. Só em época determinada e futura será permitido o ingresso. A exposição de Lolo, porém, foi interrompida pela hilaridade geral. Ficou deliberado que, assim que Montinhoso passasse a ser definitiva propriedade do barão, desvendariam os seus segredos. Rothschild parecia também de acordo com este plano, mas intimamente lhe era contrário. Experimentava um secreto rancor imaginando que pessoas estranhas desvendariam os seus mistérios íntimos. Sentia que, naqueles compartimentos seculares, Valéria e ele se pertenciam, que entre ambos firmavam-se laços que não se atreveriam a romper com toda a intensidade da alma. 2 semanas transcorreram sem que qualquer coisa de notável sucedesse. Valéria e Rothschild, excessivamente retraídos, reciprocamente evitam-se, e durante o dia quase não se viam. Mas quando a noite chegava, como que seguindo uma combinação prévia, prosseguiam na exploração da ala fechada. Levados por esse misterioso pacto, encontravam-se nos aposentos abandonados. Evitando apenas a sala grande, onde existia o fúnebre quadro, a capela e a alcova de Giovanna, juntos examinaram os guarda-roupas, revolveram malas e canastras, rindo e fazendo caçoadas sobre os seus achados. E tais aventuras noturnas os aproximavam cada vez mais, fazendo-os esquecer o presente pela idade medieval. Tornaram-se apenas Paulo e Giovanna. Extraordinário era que, durante o dia, quando o encanto noturno acabava, encontravam-se com desconfiança, quase que com hostilidade. Mas assim que a noite descia sobre o castelo e seus habitantes, ou quando no decorrer de algumas noites seguidas, não tinham estado nos quartos antigos, voltava a despertar neles, de novo, o desejo de se encontrarem como Paulo e Giovanna, e de resolverem os problemas do passado. E até que um dia ocorreu a data marcada para a chegada de Johnny e Tonilin. Os jovens tinham ido à cidade, ao seu encontro, e o conduziram ao castelo onde as damas o receberam cordialmente. Durante a noite toda, não se falou de outra coisa que não fossem as lendas do castelo de Montinhoso, a visita à catacumba e as histórias narradas pelo velho Giacomo. Johnny ouvia esses relatos com vivo interesse, e frequentemente fitava, ora o semblante de Rothschild ora o de Valéria, tanto mais que esses dois, conforme observou, quase não tomavam parte na palestra. Rothschild recolheu-se aborrecido ao quarto. A palestra, como de outras vezes, afetara o seu estado nervoso, levando-o a identificar-se com o conde de Montinhoso. As reiteradas referências à sua semelhança com ele, fizeram o resto. Perdeu por completo o equilíbrio. O que mais o molestava, porém, era o fato de todo o grupo de pessoas presentes tomar parte nas investigações, denotando um saliente interesse pelo segredo do castelo. Zangado, atirou-se sobre uma cadeira, dando largas aos seus pensamentos confusos. Em espírito, viu Giovanna diante de si, e experimentou o ardente desejo de viver, ao menos uma vez, o que se passara outrora, as emoções das quais até então, apenas conhecera pequenas frações. Se pudesse ver o castelo como fora nos velhos dias, em sua anterior opulência e magnificência, trocar o presente sem importância pelo passado colorido e cheio de aventuras. Se lhe fosse possível, ao menos por uma hora, ser um daqueles vaidosos cavalheiros, cujos desejos se assemelhavam a decretos.
Batendo meia-noite na torre, o velho relógio interrompeu o curso de suas ideias. Suspirando, ergueu-se para se acomodar no leito, mas de repente, estremeceu, estacando. Ouvia um canto longínquo, que se fazia mais e mais distinto. Uma voz feminina cantava uma área italiana que ele desconhecia. O canto vinha indubitavelmente dos aposentos abandonados. Sem conseguir diminuir sua curiosidade, aproximou-se da passagem secreta. Cuidadoso, removeu a mesinha, abriu a porta e estacou no limiar. Todo o quarto encontrava-se feericamente iluminado por dezenas de velas cor-de-rosa. Ao centro, se encontrava Valéria, e, todavia, parecia ser Giovanna que cantava. Trajava um vestido de brocado azul claro, cujo decote punha-lhe à mostra o belo pescoço clássico. Um cinto largo, cujas pontas caíam soltas, envolvia-lhe a cintura, e um pequeno solideu azul claro, ornamentado de pérolas, cobria-lhe a cabeça. Valéria prosseguiu no seu canto, fazendo-se acompanhar do alaúde. Rothschild continuava parado, cheio de admiração. Não apenas o vestido dava à moça uma aparência diferente, mas também o seu rosto parecia transformado. Um sorriso voluptuoso descerrava os seus lábios, e uma malícia desnorteante manifestava-se pelas suas atitudes e gestos. Provavelmente estava outra vez em estado sonambúlico. Seu olhar era, por vezes, quase fixo e vítreo, por vezes transmutado por uma apaixonada labareda. Rothschild passou a mão pelos olhos. Estava inteiramente consciente, e via que aquela que se encontrava à sua frente, era Valéria Samburov. Todavia, também via naquela figura um outro ser, perigoso e atraentemente belo, que nada tinha em comum com a jovem modesta e retraída. Giovanna, me reconheceste? Mas eu não te reconheço nesses trajes asquerosos. Anda, veste-te, depressa, festivamente, e eu te recompensarei com a minha graça. Rothschild não se movera do lugar em que se encontrava, e ouvia aquele canto que, então, se fazia mais profundo e metálico. Giovanna aproximou-se de uma mesa onde havia uma bandeja de ouro com garrafas e copos. Ela encheu um copo com vinho, que corria grosso como um mel, tomou um gole, e, em seguida, ofereceu a Rothschild, que envolveu num olhar cheio de fogo. Ao passado, conde de Montinhoso. Mecanicamente, o barão tomou o copo e esvaziou-o. Sentiu, no mesmo instante, a sensação de ter levado um golpe na cabeça. Ao seu redor, as paredes estremeceram como o fragor de um trovão. Em seguida experimentou a sensação de estar mergulhando em tenebrosa caverna. Todas as suas emoções, entretanto, acalmaram-se no momento seguinte. Achou-se no mesmo quarto que dantes, mas Giovanna tinha desaparecido. Exausto, recostou-se à parede, tentando refletir a respeito do que se passara. Outra vez, a terrível dualidade manifestava-se-lhe, com a diferença que, a sua imagem como barão de Rothschild, parecia mais e mais submergir-se, enquanto que o outro eu, o de Paulo de Montinhoso, com seus pensamentos e desejos, o dominava. E pela primeira vez sentiu-se, realmente, como Paulo de Montinhoso. Sentiu o sangue correndo em suas veias como labaredas de fogo, e o seu corpo saturado de uma força, de um vigor que nunca sentira antes. Como um autômato, dirigiu-se ao antigo quarto do conde Paulo, e não se admirou, absolutamente, quando um grande galgo veio saltando ao seu encontro. Negus. Meu fiel e velho amigo. No quarto, tudo agora alinhava-se numa ordem deslumbrante. Cuidadosa mão passara por ali. Na sala contígua, havia flores e candelabros acesos, com velas cor-de-rosa à sobremesa. Quando entrou, veio ao seu encontro, surgindo de um canto, um velho servidor. Calado, lhe tirou a roupa, e auxiliou a envergar um traje de brocado de prata e cetim cor de cereja. Em seguida, colocou-lhe ao pescoço uma corrente de ouro, da qual pendia um medalhão, e entregou-lhe um barrete de veludo, sobre o qual, mantidas por estiletes e rubis, prendia-se uma grande pluma branca. E o espelho refletiu a imagem de um novo homem. Já não era mais o pálido e exausto barão de Rothschild, mas o orgulhoso e autoritário conde de Montinhoso. Em cada nervo, denotava energia e paixão. O rico vestuário do século XVI, ainda realçava mais a sua formosura viril. Os calções apertados, envolviam como luvas os seus membros esbeltos e flexíveis e a branca gola, mas os negros cabelos crespos, eram uma digna moldura àquele rosto enérgico e belo. Com a curiosidade de um desinteressado, o barão movimentava-se diante do espelho. Nos seus olhos, lia a expressão audaz, o fogo e a convicção do seu poder.
Até então, não sabia que a sua boca fosse capaz de um sorriso tão orgulhoso e irônico. Sim, era belo, e conquistaria, facilmente, os corações femininos. A sua personalidade inteira exprimia a tranquila certeza do vencedor, e dava-lhe doce e serena aparência, mas selvageria e crueldade também. Ele poderia ser como uma fera que negaciava a sua vítima, traiçoeiramente, para atraí-la a si, estraçalhá-la e arremessá-la outra vez à distância. Quanto mais Rothschild contemplava o seu exterior, tanto mais lhe agradava o disfarce. Sentia-se vencido pelos seus próprios encantos. Orgulhosamente ereto, abandonou o quarto. O seu desejo realizava-se. Os velhos compartimentos enchiam-se de vida. Servos vestidos nas cores de Montinhoso, corriam ocupados de um lado para outro, e se inclinavam profundamente, perante o jovem conde. Do pátio, vinha o rumor do tropel de cavalos e retinia de armas. Tudo festivamente iluminado. Música e cantos. Rothschild entrou no grande salão que guardava o quadro lúgubre. Todavia este desaparecera da parede. A sala enchia-se de convivas, damas e cavalheiros que eram amavelmente recebidos por velho anfitrião. E este ancião chamava o filho. E esquecendo-se do presente, de si mesmo, pode o jovem conde entreter-se em animados colóquios sobre questões políticas que já de há muito pertenciam à história. Sem surpresa, acendia quando o chamavam Conde Paulo, e gracejava com as damas que o envolviam em provocantes olhares. Apenas de longe em longe passava-lhe, como um relâmpago pela mente, que não se chamava Montinhoso, afinal, mas Rothschild. Tais pensamentos, porém, céleres fugiam, e como que uma nebulosa arrebatava-o. Procurou Giovanni e logo a encontrou, pelo braço de um belo mancebo em trajes verdes. Palestravam animadamente. A poucos passos de distância, o par passou-lhe, e o moço cumprimentou-o atenciosamente. Mas Giovanna não parecia observá-lo. Enciumado, Paulo levou à mão o estilete que trazia à cintura. Foi um movimento involuntário. Sabia que Manfredo Torani, um rico nobile, de Modena, fazia ardente corte a Giovanna. Também ele cortejava. Giovanna, até então, recebera friamente as atenções do nobile. Naquele dia, entretanto, teria mudado de tática, e, a todos os demais requestadores, dava preferência a Torani. Paulo sentia-se doido de raiva e ciúme. Uma voz interior preveniu de que não podia desposar Giovanna, era casado sem o conhecimento do pai. Mas a entregá-la ao seu pretendente, preferia matá-los a ambos. Já o festim perdera, para ele, todo o encanto. Não pensava noutra coisa que não fosse Giovanna, e procurou-a, e ao seu cortejador, por toda a sala. Mas inutilmente. Transpôs várias salas e o refeitório, onde os criados ocupavam-se com o banquete. Foi ao andar superior e saiu ao terraço. Aí encontrou-a, recostada à balaustrada. Olhava o jardim, abanando-se com o leque. Ele aproximou-se lesto e prendeu pelo punho. Onde está Torani? Teu pai o chamou, mas voltará logo. Giovanna, se não deixares este teu capricho com Manfredo, não me responsabilizarei pelo que vier, sim. E com que direito, Conde Paulo, me impões alternativas? Com o direito do amor. Pois eu te amo, Giovanna, e trucidarei quem quer que ouse aproximar-se de ti. Tu me amas, Paulo. Mas corre por aí a notícia de que tio Rindolfo tem em vista um ótimo partido para ti. Queres, certamente, fazer de mim um joguete. Enganas-te muito. Para me possuir, é preciso seguir o caminho que passa pela igreja. Retrucou Giovanna. O olhar da moça ardia como fogo. Para possuir-te transporei seus infernos. Contra os planos de meu pai não posso fazer nada. Realidade, porém, só se tornará o que eu quiser. Eu te juro, tu serás minha. Mas não desejo iniciar uma luta aberta e que será infrutífera, contra meu pai. Quando, entretanto, eu o tiver colocado ante os fatos consumados, ele terá, finalmente, que conformar-se. E como ele te ama, nos perdoará. Tu sabes que o meu primo Cesar, que recentemente faleceu, nos deixou grandes propriedades na Sicília, próxima a Siracusa. Meu pai julga que estão muito distantes, e deseja vendê-las. Seguirá em breve para lá, e ficará ausente alguns meses. Aproveitaremos esse tempo para nos casarmos. Agora que conheces os meus planos, e tens a minha palavra, beijo-te como minha noiva. Abraçou-a, beijando-a na boca. Incendiada de amor, Giovanna retribuiu-lhe as carícias. Vem. Subamos até a gruta. A noite é bela, os nossos hóspedes passeiam no jardim. Quem saberá onde estamos?
disse ele despreocupado, sorrindo. E arrastou-a consigo. Caminharam à sombra das árvores, mas não chegaram à gruta. E rompendo, um toque de buzina anunciava o banquete. Grande alegria reinava no salão. No decorrer do banquete, Rothschild sentiu ressurgir a consciência de sua dualidade, e um indescritível desassossego empanou-lhe o espírito, enquanto sua boca, mecanicamente, discorria acerca dos acontecimentos e pessoas que lhe eram desconhecidos. Seu olhar não se desprendia de Giovanna e Manfredo Torani, que se assentaram ao lado dela. Depois disso, uma chuva de violetas pareceu descer sobre o salão, e os convivas, empalidecendo mais e mais, desfizeram-se em nada. Um trovão terrível pareceu abalar as paredes. A terra tremeu e oscilou sob seus pés. Paulo sentiu uma pancada em sua fronte e perdeu a consciência. Quando Rothschild despertou, já era dia claro. Achou-se sobre uma cama, e nada além de sua memória denunciava que tivesse tomado parte no festim fantástico. A roupa de brocado desaparecera, a porta secreta estava fechada. Sobre a mesa da cabeceira, entretanto, uma tosa branca dava concludentes provas dos acontecimentos noturnos. Podia recordar-se perfeitamente de haver visto aquela rosa na cintura de Giovanna, e de se ter apoderado dela. Todavia, na mesinha junto da janela, também havia rosas. Esta poderia ter sido retirada dali. Que sonho tão vivo! Pensou. Apresentou-me as figuras que desejo tão ardentemente ver, em realidade. Sim, um sonho. Não poderia explicar o fato de outra maneira. Contudo, não é difícil perder-se o juízo como uma sucessão de acontecimentos desagradáveis como esses. Vestiu-se apressadamente. O relógio da torre anunciava meio-dia. Os hóspedes demoravam-se ainda no primeiro almoço. Certamente não se tinham também levantado muito cedo. Em suas fisionomias, lia-se ainda a fadiga e sono. A palestra estava animada, seguida de movimentos calorosos e altas exclamações. Apenas Tonilin calava-se. Quando Rothschild surgiu no terraço, lançou sobre o moço um olhar cheio de estranheza. Até que enfim chegas, Powell. Com certeza também não pregaste o olho, hein? Dize-me, tens alguma explicação para esse horrível barulho noturno? Perguntou Helena excitada. Mas, querida tia, nem sei ao menos de que falais. Não ouvi absolutamente nada. Por Deus, dizei-me o que sucedeu? Exclamou confuso Rothschild. Mas será possível? Todos nós ouvimos a mesma coisa. Dionide, os criados. Logo depois de meia-noite, ao que parece, o castelo encheu-se de gente. Cavalos rinchavam, escoiceando as pedras, ouviram-se vozes, na ala murada ressoaram músicas e cantos. Foi, positivamente, uma zoeira infernal, sim, realmente, infernal. Provavelmente, todos os condes e condessas de Montinhoso, parentelas e amigos da corja, ergueram-se da tumba e promoveram um baile. Não consegui dormir a noite toda, confessou Lolo muito nervosa e passei para o quarto de mamãe. É singular que eu não tenha ouvido nada. Disse Rothschild, enquanto se servia de café, e, manhosamente, fugia aos olhares investigadores de Johnny Tonilin. Talvez tenhas também participado do banquete, e por isso não te apercebeste do barulho tanto quanto nós. Disse Johnny sorrindo enigmaticamente. Esta é sem dúvida, uma suposição muito curiosa. Retrucou o barão friamente. E que contudo baseia-se num acontecimento não menos curioso. É que quando ouvi o barulho, levantei-me para verificar as causas. Vi, então, um homem num rico traje do século XVI subir as escadas para o terraço. Assemelhava-se tanto contigo, que poderia até ocasionar confusões. Conduzia pelo braço uma jovem também festivamente engalanada, cujo rosto não pude ver bem. Dize-me, Powell, não é verdadeiramente estranho que esta aparição tenha tido uma tão viva semelhança contigo? Prezado Johnny Tonilin, não posso em verdade, responder a tua pergunta, pois nada a vi, nada ouvi. Ademais, não me admiro com o fato. Aparentemente, todos os espíritos e espectros que aparecem por aqui parecem-se comigo. Disse Rothschild num tom quase hostil. Apressou-se em tomar o seu café e, sob pretexto de precisar escrever algumas cartas, retirou-se. Por que fazes tais gracejos, Dionide? Ele não gosta disso. E eu compreendo muito bem que ele deve ser incômodo e desagradável o haver recebido do destino mesmo exterior que esse de Joan, o Borgia, e que, segundo a lenda, um tão triste papel desempenhou. A estas palavras de Helena, Tonilin só teve um dar de ombros, mas este é um caso altamente interessante.
Eu vos peço por isso, meus amigos, que resgateis a promessa feita, e me seja mostrado tudo quanto pode ser visto, dentro e fora dos muros do castelo, até onde pudermos ir. Espero que o barão não se oponha a uma inspeção à ala fechada. Miguel ofereceu-se para acompanhar Tonilin, mostrando-lhe as ruínas do convento e a capela mortuária do Conde Paulo. As damas, porém, recusaram-se, peremptoriamente, a fazer uma segunda visita àquelas misteriosas regiões. Antes de saírem, inspecionaram tudo quanto julgaram digno de exame. Depois as ruínas e a sepultura. Com auxílio de uma escada de cordas, Johnny subiu ao muro, no mesmo local, em que dias antes estivera Miguel, desceu ao quintal e estudou, minuciosamente, o Jardim das Rosas. Descobriu uma espécie de abrigo, que Miguel notara, e abriu sua porta, que não fora selada, retirando dele um esquife entalhado, e um selim de mulher. Todas as outras portas estavam lacradas, e não poderiam ser abertas sem o auxílio de ferramentas. Desse passeio, regressou Johnny taciturno e preocupado. Não disse, entretanto, uma palavra sobre a sua descoberta. Larissa, que observava, lhe teria falado com grande prazer a sós, mas não encontrou oportunidade para isso. Somente no dia seguinte à tardinha, encontrou-se com ele a sós, por acaso, e pediu-lhe que dissesse alguma coisa sobre as suas descobertas e os resultados da investigação que levava a efeito. Queria conhecer a sua opinião sobre os misteriosos acontecimentos. Por enquanto, é bem pouco que sei, para poder formar um juízo claro. Uma coisa, porém, posso adiantar: a atmosfera toda, aqui, está impregnada de fluidos hostis. O passado despertou, realmente, nas nossas vidas. Qualquer coisa de funesto oculta-se entre estas paredes, e ai daqueles que outrora participaram dos dramas que se desenrolaram neste cenário, quando caírem nas mãos de suas vítimas. Funestos e inesperados acontecimentos iremos assistir. Não me sinto suficientemente forte para, sozinho, ir ao encontro desses mistérios ocultos. Por esse motivo, escrevi a um amigo, e pedi-lhe que viesse cá. É quase um sábio e um profundo conhecedor dos fenômenos desse domínio. Com os seus conselhos e sua prática, nos auxiliará de sobremaneira. Mas pelo amor de Deus, Dionide, o que pode nos acontecer? Que Deus nos defenda dos perigos. Eu seria feliz, Larissa, se pudesse localizar o perigo que possivelmente nos ameaça, pois, assim, teria apenas a metade da sua força. Estou, porém, firmemente convencido de que Rothil está em íntima relação com as tragédias deste castelo, e sabe mais do que alega saber. Temo que a pobre Valéria tenha também um papel no drama, e seja arrastada para o infortúnio. Está fraca e nervosa. Observa essa menina, Larissa, mas sem te denunciares. Seria inútil deixá-la desconfiar antes do tempo. Mas, no momento em que eu te aconselhar, foge com ela daqui, imediatamente. Nos dias que se seguiram, fizeram excursões pelas vizinhanças do castelo, das quais todos participaram. Os ânimos tinham se acalmado, pois os ruídos noturnos não se repetiram, e o sossego dos hóspedes do castelo não foi quebrado. Apenas o barão acabrunhava-se, tomado por estranho nervosismo. Notara que, secretamente, Tonilin o mantinha sob vigilância. Também Valéria não pode furtar-se a uma impressão semelhante. Durante o dia, encontravam-se como sempre fria e tranquilamente. Mas depois que a noite caía, o sangue corria-lhes mais rápido nas veias, e passavam, então, a aguardar ansiosamente, o momento em que todos se recolhiam. E abriam trêmulos as portas secretas, penetravam como sombras no corredor, acendiam as velas das quais encontraram considerável provisão nos armários, e se encontravam por fim. Singulares eram as suas palestras, das quais excluíam, concomitantemente, o presente. Paulo e Giovanna falavam apenas das coisas do passado, que eram para eles, o presente. Naqueles misteriosos compartimentos, tornavam-se românticos fogosos, cuja paixão crescia de dia para dia, e ameaçava, sempre, todas as barreiras. Os dias já eram para eles um fardo, as horas decorriam vagarosamente. Não pensavam senão na noite que estava para chegar. Uma manhã, Tonilin comunicou que precisava fazer uma viagem de pouco tempo, e pediu permissão para trazer consigo um bom e velho amigo, grande admirador e partidário do ocultismo. As cartas que lhe escrevera sobre Montinhoso, explicava, tinham-no deixado curiosíssimo. Helena deu, cordialmente, o seu consentimento. Mas nos cantos da boca do barão, brincava um sorriso de ironia. Ao sair,
Tonilin disse a Larissa que previa acontecimentos sérios a exigir enérgicas providências. Fazia aquela viagem por este motivo, para trazer o amigo o mais depressa possível. Observa, Valéria. Acrescentou ao apertar-lhe a mão. A Larissa, porém, não necessitavam tais admoestações. Logo depois da primeira vez em que falaram sobre o perigo que podia ameaçar Valéria, tinha passado a vigiá-la atentamente. Chegara à conclusão de que, na alma da jovem, qualquer coisa de anormal se passava. Mas não encontrava a chave do enigma. Uma circunstância atuava especialmente desinquietante, e desagradavelmente, sobre Larissa. Recebera uma carta em que a genitora da moça comunicava-lhe que Anatólio pretendia estar em breve em Montinhoso. Se ela, Larissa, pretendia alongar a sua permanência na Itália, poderia confiar Valéria ao irmão que, fim da sua licença de 30 dias, a levaria consigo para casa. Quando Lola e Miguel souberam da próxima chegada de Miguel, ficaram satisfeitíssimos. Mas Valéria, empalidecendo, estremeceu involuntariamente. A partir desse dia, sempre ficava nervosa quando lhe falavam na sua viagem de regresso. Debalde procurava a Larissa o motivo desse procedimento. A princípio, imaginou que Valéria enamorara-se do barão. Mas a constante diferença com que se encontravam, logo excluiu essa suposição. Rotilden ao menos fazia a corte a Valéria, que, por sua vez, evitava-o. O fato de a afilhada trancar-se de noite no seu aposento, causou-lhe uma certa admiração de princípio. Depois passou a julgar muito natural que Valéria não dormisse de portas abertas num castelo cheio de fantasmas, como aquele. Mas, qual seria então o motivo pelo qual não queria deixar Montinhoso? Larissa começou a sentir-se mal. O desassossego martirizava-a, o medo que sentia avolumar-se em seu espírito, levava ao desejo de fugir dali imediatamente. Detinha-a, porém, a curiosidade de conhecer o que guardava a morada. A partida de Tonilin atuara perturbadoramente sobre Rothschild. No decorrer dos últimos dias, não lhe fora possível visitar os aposentos secretos. Não se sentia, fisicamente, muito bem. Afetava uma sonolência que, desde a tardinha fazia-o adormecer onde quer que estivesse. Na noite seguinte à partida de Tonilin, resolveu visitar outra vez os antigos aposentos. A separação involuntária de Giovanna fizeram crescer ainda mais a sua paixão por ela. Queria revê-la, a qualquer preço. Nem bem apagaram-se as luzes no castelo, Powell abriu a porta secreta e entrou nos aposentos já familiares e conhecidos. A hesitação que afetou-o de início, cedeu lugar a uma excitação invulgar, que lhe fazia o sangue correr nas veias como filetes de fogo. A sua paixão por Giovanna alcançava o ápice. Trêmulo de impaciência, penetrou na sala que guardava o retrato de seu suposto genitor, e onde costumava palestrar com a moça. Rothschild acendia as velas sobre a lareira, quando Valéria entrou, apressadamente, dirigindo-se ao moço, abraçou-o. Falaram, então, do seu amor. Valéria, porém, revelava-se inquieta, voltando-se medrosa de quando em quando, para fitar o retrato do Signore Rindolfo, de maneira que o barão conduziu ao quarto que ocupara outrora. Aí, então, esqueceram-se de tudo e de todos, do presente, do passado. O amor ensegueceu-os, devorando como um fogo selvagem, levando-os a experimentar de novo as antigas emoções. E no quarto em que, 3 séculos atrás, se desenrolara o mesmo drama de amor, Valéria entregou-se ao bem-amado. Como um pesadelo, pairava sobre Powell, depois de despertar, a lembrança da noite. Tudo aquilo não fora um sonho apenas, mas realidade. Ele cometera um delito que não podia remediar, proceder em relação àquela jovem criatura que fora entregue à sua guarda, como um bandido. Destruir a sua vida, e nem ao menos podia salvar a sua honra, uma vez que se encontrava preso a outra mulher. Certamente, encontra-se fora de suas faculdades normais. Na realidade amava aquela menina. Não a fria e inalcançável Valéria, mas a noturna Giovanna, aquela que, com sua paixão, o tornara seu escravo. Não seria, naturalmente, muito fácil provar-se que fora justamente ele, quem desviara Valéria, que, por sua vez, no decorrer das horas da noite, encontrava-se quase sempre em estado sonambúlico. Talvez a moça nem soubesse o que a sucedera. Esse fato, todavia, deprimia mais o seu procedimento. De boa vontade, se prestaria a reparar tudo. Aquele infeliz casamento, entretanto, impossibilitava tudo. Essa lembrança levou-o à beira do desespero. Um rancor desvairado se apoderou dele, ao lembrar-se daquela quem nunca amara e que o prendia,
sem libertá-lo, entre as suas mãos. O estado de espírito de Rothschild era tão atroz, que não pôde comparecer ao almoço. Pretextando uma enfermidade qualquer, não abandonou seus aposentos durante todo o dia. Miguel e Helena visitaram-no, e não ficaram satisfeitos com o seu aspecto. Ele parecia ter febre. Deitou-se e tomou alguns comprimidos. Tu te griparás ainda, se não perderes esse horrível costume de dormir com as janelas escancaradas, qualquer dia estarás com malária. Reforçou Helena Alexandrovna. O barão respondeu com um gracejo, e prometeu ser cauteloso. Ficou satisfeito quando se viu a sós outra vez. Mais tarde voltou Miguel para distraí-la, e contou-lhe que Valéria tivera uma crise de nervos quando, pela manhã, receberá a notícia da morte de um parente distante. Tinham-na transportado para o leito e ela dormia. Então, um frio suor percorreu a testa de Rothschild. E se ela tivesse tido aquele ataque em virtude dos acontecimentos da noite? Oh! Poderia ele apresentar-se à moça ainda? Sem sono, virava-se na cama de um lado para o outro. E o plano de libertar-se de Dina, a qualquer custo, foi amadurecendo no seu espírito. Tal resolução tranquilizou um pouco. Na manhã seguinte, apareceu outra vez para o almoço. Um único olhar para Valéria, bastou-lhe para certificar-se de que ela ignorara o sucedido. Parecia apenas um pouco pálida e mais pensativa. E os dias seguintes correram tranquilos. Apenas no íntimo do barão não havia paz. Ele sofria. Todas as vezes em que via Valéria, só com dificuldade continha o seu nervosismo. Evitava os quartos tenebrosos, nos quais se transformava no Conde Paulo e onde se consumira na furiosa paixão por Giovanna. Temia a lembrança de Giovanna, que era, toda, a voluptuosidade que o embriagara de tão indizível maneira. Desejava a diva noturna, mas não a menina retraída e fria, que encontrava durante o dia. Se a desviara, porém, era preciso reparar o mal feito, por meio do matrimônio. Valéria, apesar de sua frieza e severidade, lhe era 1000 vezes mais atraente do que aquela Dina que, despoduradamente, lhe fora imposta. Se desposasse Valéria, então, viveria ali, com ela, na dupla personificação que a tornava tão cara, tão preciosa para ele. Era, afinal, o senhor daquela propriedade, a qual cada dia que passava, sentia-se mais e mais preso, por misteriosas peias. Uma noite, estavam todos sentados no terraço, à mesa do chá, quando um mensageiro a cavalo entregou a Rothschild um telegrama e uma carta. A carta era do secretário do barão de Rothschild, escrita de um balneário de Neonye. Nela comunicava-lhe que um forte ataque da antiga enfermidade cardíaca prendia o velho ao leito, e que havia perigo de morte. Pedia, por isso, ao sobrinho, que fosse. A essa carta, seguiam-se algumas linhas escritas pela mão trêmula do tio. Dizia ele: desejo muito, muito, Pauel, ver-te ainda uma vez, e te peço que logo que receberes esta, venhas. Se eu morrer antes da tua chegada, que obedeças estritamente à minha vontade, que está expressa num documento que o meu secretário te entregará com outros papéis. Constitui-te o meu herdeiro universal, com exceção de uma pequena parte que pretendo destinar a Helena Alexandrovna e seus filhos. No telegrama, reiterava o pedido pela viagem, o quanto antes pudesse. A notícia abalou a todos profundamente. Helena e Lolo choraram. Quanto a Rothschild declarou que partiria imediatamente. Helena decidiu que iria com ele. Desejava ver uma vez mais o irmão, antes da morte. Ouvindo isto, Lolo pediu que a levassem também. Amava imensamente o velho tio, e desejava estar perto dele em seus últimos instantes. Helena resolveu satisfazer aos desejos da filha. Mas eu não posso esperar. Preciso sair amanhã cedo, às 5 ou 6 horas, para alcançar o expresso. Estareis prontas a esta hora? Sim, estaremos prontas. De minha parte levarei apenas uma valise, que arrumarei já. Respondeu Helena. Eu também levarei apenas o necessário. Pretendo regressar o mais depressa possível. Disse Rothschild. Ele via, à sua frente, o semblante pálido e desfigurado de Valéria, e uma dor aguda contraiu o seu coração. Espero, Larissa, que, juntamente com Valéria, me dareis a honra de ficar aqui em Montinhoso, como minhas hóspedes. Em minha última ida à vila, resolvi definitivamente todas as formalidades da compra. Nada tereis a temer, uma vez que Miguel ficará aqui para proteger-vos até que chegue Dioníde seu amigo. Todavia, solicito-vos a todos deixardes o início da inspeção do castelo, em todas as suas dependências, para o meu regresso.
Espero que nos reunamos aqui outra vez e então encontraremos tempo e vagar para uma investigação mais completa. Os segredos certamente não desaparecerão até lá. Retiro-me agora para descansar um pouco e arrumar a bagagem. Fica combinado então. Guardarei a tua propriedade e protegerei as senhoras contra qualquer perigo, disse Miguel entusiasmado. Eu sabia que o castelo havia de ser tão um dia. Não foi por acaso que te enviaram a chave da catacumba do Maledeto. Rothschild despediu-se de Larissa e Valéria. Pouco depois, Helena e Lolo também se retiravam para os seus aposentos, despedindo-se antes dos que ficavam, e pedindo-lhes que não se levantassem à hora da partida, para acompanhá-los. Quando Rothschild ficou só, respirou profundamente. Avaliava, pela carta, que o velho tio não viveria muito, e, que cerrando os olhos, o deixaria senhor de milhões e milhões. Então, o seu primeiro ato seria libertar-se daquele matrimônio que lhe fora imposto. Enquanto fazia planos para o futuro, e buscava uma razão plausível para a separação de Dina, tirou do armário uma elegante mala. Rapidamente colocou nela as peças de que necessitava, fechou-a e foi encostar-se cansado, na janela. O silêncio da noite atuava surpreendentemente sobre seu espírito. Teve o saudoso desejo de ver Giovanna e apertá-la nos braços mais uma vez antes de partir. Já passara de meia-noite e ele continuava recostado ao batente, lutando contra a paixão que o atraía, aquela cuja vida, quem sabe, destruíra. De súbito, pôs-se de pé, e perscrutou a escuridão. À distância, soavam outra vez o sino conventual e o de profundis. Por um momento, Rothschild permaneceu ali, como que imobilizado pelo horror, mas, em seguida, um ódio selvagem dominou-o. Ah! Espectros malditos! Cantais para mim e Valéria o cântico dos mortos. Para que lutar contra esta infeliz paixão? Se já estamos ambos condenados, por que não nos encontrarmos tantas vezes quantas nos atraírem os nossos anseios? Resoluto abriu a porta e penetrou no quarto de Giovanna. Estava iluminado e vazio. Admirado, notou então que uma porta, que sempre supusera ser uma janela murada, estava aberta. Dava ela para uma escada pequena, em caracol, e que terminava diante de uma porta, igualmente aberta. Cautelosamente transpôs também esta porta, e encontrou-se no Jardim das Rosas de que Miguel lhe falara e que, até então, apenas fora alcançado pelo parque. A luz minguante iluminava frouxamente o jardim, mas o bastante para que Rothschild, com alguns passos, pudesse alcançar o terraço coberto de capim e arbustos. Sobre um banco de pedra, próximo, viu Valéria sentada. Trajava um longo penteador que brilhava em amarfinadas cores. A barra do traje fora guarnecida de bordados de ouro, e as longas mangas abriam-se do ombro ao punho, pondo a descoberto os belos braços da moça. Uma larga fita enfeitada de pedrarias prendia-lhe a cabeleira, descendo-lhe pelas espáduas. Sobre os seus joelhos, estava um bandolim. Com um olhar singularmente fixo, que denotava o seu estado anormal, olhava ela um espaço aberto. O seu rosto pálido era como de uma morta. Rothschild parara surpreendido pelo que via. Naquele momento, no ambiente das rosas florescidas, cujo odor enchia a noite, Valéria estava mais linda do que nunca. Como não amar semelhante criatura? Mas, como se libertaria daquela que o prendia, e que o proibia de gozar, ali, a sua felicidade descuidada e embriagante? Giovanna! Balbuciou apaixonado. Valéria ergueu-se de um salto. O bandolim, caindo ao solo, retiniu de leve. Com uma exclamação, ela foi ao seu encontro, e estendeu-lhe os braços, Valéria em seus braços, como outrora o fizera Paulo de Montinhoso, o perjuro, o que traía e matava as mulheres que amava, jurou-lhe fidelidade e amor. E quanto mais crescia o seu desejo de possuir para si aquela menina, tanto mais alto ouvia a voz que partia do seu íntimo e que, fruto acerbo do egoísmo, balbuciava: o mal já está feito. Se puderes repará-lo-ás. Por que desprezar agora os bem-aventurados momentos de leve felicidade? O velho relógio da torre batia 3 horas. Um galo cantou à distância. Valéria estremeceu de repente e abriu os olhos como depois de um longo sono. Por muito tempo passeou o olhar em torno de si, e então recobrou a consciência. Viu-se deitada sobre uma das velhas camas, e, ao seu lado, Rothschild. Corando profundamente de vergonha, ergueu-se de um salto gritando: o que significa isto? És um criminoso, barão. Tu me hipnotizaste, me atraíste a uma armadilha e me desonraste. A sua voz tremia. Pelo amor de Deus, Valéria, volta à tua consciência. Gritou Rothschild tomando-a pelas mãos. Não sou hipnotizador, sabes.
E amo-te de todo o meu coração. Tu me amas também. Depois do meu regresso acertaremos tudo, tudo ficará bem, e nós nos uniremos para sempre. Infame, mentiroso. Gemeu ela, e sem forças caiu de joelhos. O futuro te dirá, Valéria, como tudo terminará bem e honradamente. Mas agora é preciso que voltes ao teu quarto. O que pensariam se te encontrassem nesse vestido bordado? Disse Rotilde impaciente. Mas quando viu que Valéria não se movia, e apertava a cabeça com as duas mãos, tomou uma rápida resolução. Apoiou a cabeça sobre a sua fronte e disse em tom imperativo: dorme. E esquece tudo o que sucedeu. A força de sua vontade pareceu não negar o efeito. Os olhos de Valéria fecharam-se e sua cabeça pendeu sobre o peito. Rápido ele arrancou-lhe o vestido de seda e levou-a, como uma criança, nos braços para o quarto. A porta secreta do corredor estava aberta. Depois de se convencer de que as portas para os outros quartos estavam fechadas, depôs Valéria sobre o leito e cobriu-a. Debruçou-se mais uma vez sobre ela e, cheio de amor, martirizado de remorsos, olhou aquele rosto que ostentava uma bem diversa expressão. Eu te juro que resgatarei o meu pecado. Disse baixinho, e beijou-a sobre os lábios. Fechou cuidadosamente a porta secreta, e voltou depressa ao quarto de Giovanna. Aí pôs todas as coisas em ordem, recolocou o vestido branco no armário e voltou ao seu quarto. A fadiga que sentira antes, desaparecera por completo. Aquela cruel fatalidade em que se debatia, despertara-lhe os sentidos, mas o que cometera contra Valéria contraía de dor o seu coração. E se Dina não lhe desse a liberdade? Mas, não. Ela tinha que libertá-lo. Não poderia afinal, manter uma aliança que fora forjada imoralmente, e que só tinha que acabar em ódio. Ele esperava que o dinheiro resolvesse a situação. Ergueu-se e trocou-se, saindo para o terraço onde as duas senhoras já tomavam seu café. Larissa levantou-se, e virá em breve despedir-se de nós. Comunicou-lhe Lolo. Quis também despedir-me de Valéria, mas ela dormia tão profundamente que bati inutilmente. Se não dormia realmente, não desejava ver-te, Powell. Rothschild fez um leve meneio com a cabeça e resolveu procurar Valéria. No momento em que se aproximava do quarto da moça, eis que esta, já arrumada, dirigia-se para o jardim. O barão tomou-lhe as mãos num movimento rápido. Paulo. Paulo. Ele atraiu a si, e, levando-a até o banco, cobriu-lhe o rosto de beijos. A aproximação de Valéria, aquele perfume forte que dançava no ar, puderam afastar do seu espírito os tristes pensamentos. Valéria, porém, consentindo nos seus carinhos, não os retribuía. Libertou-se dele de repente e, ajoelhando-se sobre o banco, prendeu-lhe a cabeça com os braços. Paulo. Seria capaz de abandonar-me agora, que me cobriste de opróbrio e de vergonha. Por que dizes isto, Giovanna? Afasta de ti estas ideias. Eu te amo mais que tudo no mundo e nunca te abandonarei, nunca. Vagarosamente aproximou ela o seu rosto do dele, e Rothschild pode ler nos seus olhos aquela expressão de selvática paixão que não notara ainda. Responde-me, é certo que tu és casado, Paulo de Montinhoso? Enganar-me-ias durante todo esse tempo? Dar-se-á acaso que o teu amor por mim seja um capricho, um brinquedo apenas? Podem esses belos lábios mentir e jurar falsamente? Será tudo isto para ti uma farsa desapredada? Repudiarás a mim, a desonrada, que te deu tudo quanto eu te podia dar. Mas fala, Paulo, fala. Dize-me a verdade toda, por horrível que seja. Por quê? E ela gritou alto. Porque, esteja morta ou viva, não te deixarei. Há séculos que me pertences, como me pertences hoje, e serás meu eternamente. Ela inclinou-se tanto que ele sentiu-lhe o hálito quente contra o rosto. Em seus olhos e em sua voz havia uma nota tão grande de hostilidade e dureza, que um calafrio perpassou pelo corpo de Rothschild. Ele recuou, e com força desprendeu as mãos dela do seu pescoço, mãos que lhe pareceram correntes férreas e pulsantes. Quem és tu, ente misterioso? Um espírito ou um vivente? Como me hei de libertar deste pesadelo? Balbuciou ele desesperado, afastando-se pouco a pouco. Tinha agora o impulso de abarcar o branco pescoço da moça com os dedos e estrangular a esfinge que se intrometera na sua vida e ameaçava destruí-la. Simultaneamente, porém, veio-lhe também a consciência de sua segunda vida. Uma voz interior lhe dizia: que queres fazer, infeliz? Não compreendes então que um pesadelo te absorve? Sentiu-se invadido por um torpor e caiu sem sentido sobre o banco. Um vento gelado despertou-o. Jazia sobre a relva, e, à sua frente,
Ajoelhada, Giovanna umedecia-lhe as fontes com um pano molhado. Ele ergueu-se olhando surpreendido ao seu redor. Alguns passos adiante, viu um tanque de pedra quase todo coberto de musgo, que não observara anteriormente. Os olhos da sonâmbula viram-no logo, e fora molhar o lenço em sua água. A luz da lua brilhava refletida no seu interior. Com o auxílio de Giovanna, Rothschild ergueu-se e assentou-se de novo no banco. Como se pretendendo varrer todo o sucedido de sua memória, a moça acariciou-lhe o rosto, e apoiou a cabeça no seu ombro. Era agora toda a docilidade e amor. Rothschild principiava outra vez a perder-se com os seus encantos. Estava perfeitamente convencido de ser o barão de Rothschild e não o conde de Montinhoso, já desfeito em pó, cujos traços fisionômicos entretanto reproduzia. Mas afinal, não lhe era diferente o nome de Paulo, principalmente se pronunciado mansamente, com doçura, entre dois beijos. Sentiu nascer em si, a princípio disfarçadamente, a sua vaidade de homem, o seu orgulho de cavalheiro medieval, amado pela mulher disputada por todos. E o amor arrastou-o outra vez. Rothschild recompôs-se e dirigiu-se ao seu quarto para terminar os preparativos para a viagem. Finalmente chegou a hora da partida e todos notaram que Valéria não se encontrava presente. Parece mesmo que ela não gosta de ti, disse o caçoando primo. Ou está enamorada de ti. Ou tu a contrarias, de qualquer modo. Prosseguiu Miguel. Não sei como e por que eu contrariaria Valéria. Redarguiu Rothschild. Nesse momento, Larissa surgia, e interrompeu a conversa. Os viajantes despediram-se logo depois, e prometeram escrever de manhã. 9. A esposa. Valéria só despertou mais tarde, com a cabeça pesada e os membros como que partidos. Olhou para o relógio e viu que os viajantes, então, já deviam estar a caminho. Aborrecia pensar que, por não se ter despertado a tempo, não se despedira de Helena, acompanhando-os até a saída. Descontente consigo mesma, principiou-se a vestir-se. Mas como um relâmpago, veio-lhe a lembrança da noite passada. Recordava-se apenas de qualquer coisa de nebuloso e caótico, o quarto de Giovanna, uma velha cama de dossel e o semblante do barão inclinado sobre o dela, com uma expressão apaixonada. Envergonhado e corando até a raiz do cabelo, sentou-se sobre uma cadeira e procurou pôr em ordem os seus pensamentos. O que sucedera? Era aquilo tudo um sonho ou realidade? Acreditava poder recordar-se ainda de um vestido branco, bordado a ouro, que vira certa ocasião no guarda-roupa de Giovanna. Não, era tudo um sonho. Ao seu redor, não se modificara nada, não constatava a existência daquele vestido branco, a porta secreta estava fechada. Ela própria acordara em seu leito. Graças a Deus, tudo não parecia ser mais que um sonho tolo. Se as suas negras desconfianças fossem realidade, o opróbrio e a vergonha estariam ferreteados no seu destino. Não lhe restaria mais do que procurar a morte. Um tanto tranquilizada, mas ainda não convencida, terminou sua toalete e foi procurar Larissa. Esta comunicou-lhe que Dioniton lhe havia escrito dizendo que, até o fim da semana e, portanto, dentro de 5 ou 6 dias, estaria de volta. Seu amigo viria juntamente com ele, se isso não fosse possível, viria alguns dias depois. Mas no decorrer do dia, pesou sobre Larissa um desassossego cada vez maior. Nunca vira Valéria tão fatigada e apática. Resolveu tirar dela uma confissão. O que sentes, minha querida? Dize-me tudo, aberta e sinceramente. Tu sabes que te amo como a uma filha. Estás doente? Ou teu coração pegou fogo? Amas o barão? Isto afinal, não seria de admirar, já que é um homem tão belo. Mas, se o amas realmente, por que apresentas um rosto tão desesperado? Tu também és bela, e, sem dúvida despertarás o seu amor, se é que tal não se deu. Possivelmente, o teu gênio tão frio é que o tem impedido de se declarar. Em todo caso, assim que ele chegar, sondaria o assunto. Valéria ouvia de cabeça inclinada. Quando a solícita senhora se calou, ela abraçou-a carinhosamente, sem poder conter as lágrimas. Ah! Titia, se soubesses como estou cansada e como os meus nervos estão abatidos. Desde que estou aqui os meus ataques se têm reproduzido com muito maior frequência do que antes. As recordações que me ficam das aparições que vejo em estado cataléptico, são tão singulares. Não posso dizer-te porquê, mas eu sinto com toda certeza que, atrás destas paredes, oculta-se qualquer coisa de terrível. Palpita aqui uma vida fabulosa. Tenho a sensação de que eu e o barão desempenhamos nela um papel qualquer. Eu amo. Não.
Ele também não me ama, sei. Contudo, entre nós ambos existem misteriosos zelos. Tu acreditas, titia, na reencarnação dos espíritos, nas vidas sucessivas? Pois, crê, eu e ele já vivemos outrora em outros corpos. Cada pedra deste castelo vive em minha memória, e eu tenho medo. Oh! Quanto temo o futuro, Valger, querida, tu estás doente. Não te inquietes, pelo amor de Deus. O que há de suceder-te? Sobre os teus nervos atuou, certamente, essa fatal semelhança entre Pauel e esse infeliz Paulo de Montinhoso. Mas, se a permanência aqui no castelo arruína-te tantos nervos, nos transferiremos para Florença imediatamente. Para Florença ou outro lugar qualquer onde possas reencontrar o sossego. Teus pés nunca mais pisarão este ninho horrível. Valéria estava tão fraca que, acalmando-se aos poucos, Larissa teve que reconduzi-la à alcova e colocá-la no leito. Desejava passar a noite ali, observando-a. Quando Valéria adormeceu, Larissa sentou-se à mesa, acendeu o lampião e aprofundou-se na leitura de um livro. A tranquilidade e o grande silêncio da casa, porém, foram agindo sobre ela como um narcótico. A sua cabeça caiu sobre o peito e ela adormeceu. Uma fria aragem despertou-a. A princípio, não conseguiu atinar com a proveniência daquela corrente gelada, mas por fim, observou, ao fundo do quarto, uma porta aberta, cuja existência até então ignorara. A cama de Valéria estava vazia. Inquieta e nervosa, aproximou-se da porta, e viu um longo corredor escuro que conduzia à lamurada do castelo. Deu alguns passos no corredor, mas regressou incontinente ao quarto, impelida por um misterioso terror, e pôs-se a chamar por Valéria. Ninguém respondia, porém, e nenhum som quebrava o imenso silêncio. Irresoluta sobre o que deveria fazer, sentou-se de novo na cadeira. Não queria chamar a criadagem, mas não se resolvia também a penetrar no trevoso corredor. Preferiu esperar a fazer barulho. E os minutos, para a medrosa mulher que esperava, se transformavam em longas horas. Cerca de meia hora depois, ouviu ligeiros passos e, estremecendo, viu Valéria irromper do corredor para o quarto. Notou imediatamente que Valéria se movia em estado sonambúlico. O seu olhar fixo e vítreo denunciava-o. Sobre a camisola Valéria pusera um chale indiano de várias cores e que pertencia sem dúvida aos aposentos secretos. Prendera os cabelos com uma larga fita ornada de pedras preciosas. A sonâmbula aproximou-se de um armarinho na parede, abriu e tirou dele uma caixinha de madrepérola, que abriu. Depois deixou-se cair de joelhos num banquinho, e contemplou o conteúdo da caixinha. Seu rosto assumiu uma expressão dura e malvada. Paulo, Paulo. Livra-te de enganar-me outra vez. Então me vingarei horrivelmente de ti. E a outra? Virá. Também ela encontrará o lugar em que está sepultado o seu cadáver, e onde tudo ainda se tinge de sangue. Mas, por que vens aqui? Bradou ela como que para uma distância imensurável. No coração dele não há lugar para nós duas. Seu coração só pode pertencer a mim. Ódio e paixão tresandavam das palavras de Valéria. Tomada de admiração, Larissa aproximara-se pelas costas da jovem e olhava por sobre os seus ombros. Na pequenina caixa, viu ela um retrato de mancebo, em trajes do século XVI. Seus traços assemelhavam-se curiosamente com os do barão de Rothschild, e ao mesmo tempo, com os do monge de mármore, esculpidos sobre o sarcófago do conde Paulo de Montinhoso. Observando Valéria, que parecia, então, profundamente diferente, e que balbuciava incompreensíveis palavras, Larissa afastou-se assustada. Alguns instantes depois, Valéria cobriu o retrato de beijos e fechava-o na caixinha que foi guardar no armário da parede. Voltou então ao leito e deitou-se. Larissa não sabia o que fazer. Devia acordar Valéria imediatamente e interrogá-la, ou aguardar a chegada de Tonilin. Resolveu esperar. No dia seguinte, enquanto Valéria dava um passeio, tentou Larissa descobrir o segredo da passagem, mas inutilmente. E 3 dias passaram-se. Valéria parecia ainda calada e retraída, porém tranquilizada. Quando Larissa dispôs-se a passar mais algumas noites com ela, não se opôs. Larissa tinha em mente descobrir o modo pelo qual Valéria abria a porta do painel. O seu desejo, contudo, não se realizou. Todas as noites que se seguiram, a moça passou-as bem, dormindo profundamente sem despertar. Uma tarde, quando as senhoras reuniram-se a Miguel para o chá, Riquecioto entrou, anunciando a chegada de uma senhora que vinha acompanhada por um guia e trazia numerosa bagagem. Perguntava pela senhora Baculin. O rapaz entregou a Larissa um cartão em que,
Para geral perplexidade, leu, Baronesa Alexandra Dmitrievna de Rothschild, nascida Condessa Kopnin. Francamente que não entendo isto. Quem será esta?